Olá! Cheguem mais pertinho, que a magia do Natal já tá no ar. Hoje, a gente vai mergulhar numa história deliciosa sobre o Benício e um mistério bem doce, o caso do castelo de açúcar que derretia. Então, se preparem porque a nossa aventura começa agora mesmo, num lugar onde tudo, mas absolutamente tudo, é feito de doces. Só que, fica o aviso, a gente vai descobrir que nem o lugar mais gostoso do mundo tá livre de um problemão, viu? Vamos lá que a magia já tá esperando. E sabe como tudo isso começa? Do jeito mais inesperado possível, claro. Para os nossos heróis, a Bettina e o Benício, era um dia que parecia que ia ser super normal, mas estava prestes a se tornar inesquecível. Imaginem só a cena, aquele ventinho de Natal gostoso, e aí de repente a estrela, aquela bem no topo da árvore da escola, sabe? Ela começou a brilhar de um jeito diferente. Era uma luz que parecia até que estava chamando por eles. E foi tudo muito rápido. Num piscar de olhos, aquela luz meio que abraçou os dois. Ela girou, girou, girou mais um pouco, um zumbido mágico no ar e, puf, a Bettina e o Benício sumiram. Foram parar num lugar que, nossa, era totalmente novo. E, gente, que lugar era aquele? Eles tinham chegado no Reino Doce do Natal. O chão era fofinho, feito de chocolate branco. As árvores tinham um cheirinho delicioso de hortelã e bem lá no centro de tudo, um castelo espetacular, inteirinho todinho feito de açúcar cristal. Só que a alegria não durou muito tempo. Eles logo perceberam que tinha alguma coisa muito, mas muito estranha acontecendo com aquele castelo de açúcar. Pois é, o castelo estava derretendo. Simplesmente isso. Umas gotas de açúcar escorrendo pelas torres, pelas paredes. Parecia que o frio do Natal tinha ido embora e um calorão tinha chegado no lugar. Um calor que ninguém sabia de onde vinha. A Bettina, que a gente sabe que não tem papas na língua, olhou para aquilo e resumiu a cena perfeitamente. Era tão doido que parecia um sorvete gigante que alguém esqueceu no sol. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Peraí, açúcar derretendo no frio, como assim? O que podia estar causando um desastre desses? O mistério estava só no comecinho. E a resposta para esse mistério todo? Bom, não era um defeito na construção do castelo, não. Era uma coisa, sabe, muito mais profunda. Tinha a ver com os sentimentos de quem morava naquele reino. Foi bem nessa hora que apareceu um biscoitinho de gengibre. Coitadinho, com os olhos cheios de lágrimas de glacê, sabe? Ele veio correndo e explicou tudinho. O problema não era o clima, o problema era no coração. As emoções de todos os doces estavam uma bagunça, totalmente fora de controle. Aí o Benício, que é um craque com sabores, sacou a coisa toda na hora. Ele entendeu sentimentos muito, muito fortes, tipo raiva ou medo, criavam uma espécie de calor mágico. E com todo mundo no reino se sentindo daquele jeito, o castelo inteiro corria um perigo danado. E nossa, a confusão estava por toda parte mesmo. Os caramelos ficavam borbulhando de raiva, os marshmallows, coitados, só suspiravam de tristeza, quase virando uma poça no chão. E os pirulitos tremiam tanto de medo de quebrar que mal conseguiam ficar de pé. Era uma bagunça de sentimentos para todo lado. Mas, no meio daquele caos todo, aquela confusão doce, uma luzinha se acendeu. Uma ideia começou a brilhar. E essa ideia tinha tudo a ver com um talento super especial do Benício. O Benício respirou fundo e pronto. Entendeu tudo. Para ele, a lógica era simples. Sentimentos e sabores eram quase a mesma coisa. O segredo, então, era achar o sabor certinho para acalmar cada emoção que estava causando o problema. E ele não perdeu tempo, já foi colocando o plano em prática, que nem um chefe de cozinha dá alegria. Para a irritação dos caramelos, um sopro de baunilha para dar aquela acalmada. Para a tristeza dos marshmallows, umas faíscas de açúcar arco-íris para trazer mais leveza. E pro medo dos pirulitos, um toquezinho de hortelã para refrescar a mente e dar coragem. A Bettina ficou olhando para ele, impressionada, e falou: "Nossa, você entende de sentimentos como se fossem sabores." E o Benício, com aquele sorrisinho no rosto, só respondeu: "É porque eles são." E não é que deu certo? Pouco a pouco, cada sentimento foi encontrando seu sabor, seu equilíbrio, e o clima do Reino Doce começou a mudar completamente. E o resultado no castelo foi na hora. Aquele calor mágico foi desaparecendo, sumindo, as gotas de açúcar pararam de pingar.
E aí, como se fosse mágica mesmo, o castelo começou a ficar sólido de novo, a se firmar e começou a brilhar, mas brilhar muito mais forte do que antes. Virou um espetáculo de cristal. Nisso, o rei Torrão, que era o líder do reino, apareceu com um sorrisão no rosto, todo feliz. E com aquela voz de rei, sabe, ele resumiu a grande lição daquele dia. O equilíbrio é o sabor mais importante do Natal. E foi assim, com o reino salvo e todo mundo feliz da vida, que a Betina e o Benício voltaram para casa. Mas ó, eles não voltaram de mãos abanando não. Eles trouxeram um potinho com um pouquinho daquele açúcar mágico. Uma lembrancinha para nunca esquecerem daquela aventura tão doce. E essa história toda acaba deixando a gente com uma pulguinha atrás da orelha, né? Tanto no Natal quanto na vida. Será que o grande segredo para manter os nossos próprios castelos em pé é justamente encontrar esse equilíbrio? Fica aí essa ideia, um pensamento doce para deixar o coração mais quentinho.